Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe muito o nosso dia, abençoe essa segunda-feira, esse dia lindo que vai começando, mais uma semana, mais um momento de entregar a nossa vida a Deus. Nada melhor do que o começo de uma semana para dizer: Deus, toma a frente, direciona. A minha vida é tua, faz a tua vontade na minha vida. Eis-me aqui e me usa conforme a tua vontade. Essa é a oração mais poderosa e mais sincera que nós podemos fazer a Deus, porque nós temos as nossas vontades, os nossos desejos, mas como Jesus orou, nós devemos orar também. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade. Amém? E hoje eu tenho certeza que para iniciar essa semana, Deus trouxe uma palavra especial para o nosso coração, através do devocional. E exatamente aquilo que nós precisamos ouvir, porque as cristocidências de Deus, elas não são coincidência. É Ele que monta o cenário exatamente como ele tem que ser. E o devocional de hoje diz: a fidelidade atrai livramentos sobrenaturais. Quando parece o fim, quando parece não ter jeito, é quando Deus age, quando Deus mostra que não há impossível para Ele. Não há nada que não possa ser resolvido quando Deus entra na nossa vida. Por mais que as dificuldades sejam grandes, mas Ele é maior do que qualquer dificuldade, do que qualquer medo. Antes de iniciar, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez, te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho na opção todas, para não perder nenhuma mensagem aqui todos os dias. E se você puder e quiser, é claro, curta esse vídeo, porque você ajuda ele a alcançar mais pessoas que vão ser edificadas, vão ser abençoadas e a palavra vai chegar mais longe. E agora, se você tem fé, escreva nos comentários a nossa frase do dia, essa frase profética, uma frase que quando nós escrevemos, nós estamos declarando, decretando no mundo espiritual. Deus me livra quando a minha fidelidade fala mais alto do que o medo. Vou repetir para você escrever com fé. Deus me livra quando a minha fidelidade fala mais alto do que o medo. Amém? Quando nós decidimos ser fiéis a Deus, precisamos entender que essa fidelidade tem um preço. E muitas vezes esse preço é a cova. Mas também precisamos entender que o livramento de Deus não se manifesta no conforto, e sim na fidelidade em meio à pressão. A história de Daniel é a perfeita ilustração disso. Daniel era um homem íntegro, de oração, temente ao Senhor. Mesmo vivendo como exilado na Babilônia, uma terra pagã, com deuses estranhos e cultura oposta à fé judaica, ele se manteve firme em sua devoção a Deus. Mesmo ocupando altos cargos no império, não se corrompeu, não se vendeu, não negociou a sua fé. O rei Dário, percebendo a excelência de Daniel, planejava colocá-lo sobre todo o reino. Isso gerou inveja nos outros governadores e príncipes, que procuraram um motivo para acusá-lo. Mas como não encontraram falha alguma na sua conduta profissional e moral, decidiram atacar o único ponto que sabiam que Daniel jamais abriria mão: a sua fidelidade a Deus. Então criaram um decreto que proibia qualquer pessoa de fazer oração a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, por 30 dias. Qual foi a reação de Daniel? Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali ele orava 3 vezes ao dia, como costumava fazer. Daniel 6:10. Daniel não escondeu, não se acovardou, não adaptou a sua fé à pressão política. Ele fez exatamente o que sempre fez. A fidelidade dele não dependia das circunstâncias. Era um compromisso, uma aliança inegociável. E por causa disso, ele foi lançado na cova dos leões. Preste atenção, a fidelidade não impediu que ele fosse jogado na cova, mas foi exatamente essa fidelidade
que atraiu o livramento sobrenatural. Na cova, onde leões famintos deveriam devorá-lo em minutos, Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Deus não tirou Daniel da cova, ele entrou na cova com Daniel. Quantas vezes pedimos para Deus nos livrar da cova, quando o que Ele quer é nos livrar dentro dela? Porque o livramento no meio da dor é mais glorioso, mais poderoso, mais eficaz para gerar fé e testemunho. O rei Dário não dormiu aquela noite. Ao amanhecer, correu até a cova e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque fui considerado inocente à vista de Deus. A fidelidade de Daniel gerou o testemunho do rei e de todo o império. A Bíblia diz que Dário publicou um novo decreto dizendo que todos deveriam temer ao Deus do Daniel. Outras histórias na Bíblia que também nos mostram o agir de Deus no impossível foi José, que foi fiel mesmo na prisão, e isso o colocou no trono. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor, foram lançados na fornalha, mas Jesus estava lá com eles. O fogo não os consumiu, nem cheiro de fumaça havia neles. Estevão foi apedrejado por sua fidelidade, e Jesus se levantou do trono em sua honra. Paulo e Silas cantaram na prisão, mesmo acorrentados, e Deus enviou um terremoto que abriu todas as portas. Todos esses homens e mulheres foram provados, mas permaneceram fiéis. E por causa disso, os céus se moveram, os milagres aconteceram e o nome de Deus foi glorificado. Talvez hoje você esteja passando por uma cova dos leões, emocional, espiritual ou profissional. Talvez tenha sido fiel e mesmo assim foi traída, excluída, jogada na cova da humilhação ou da dor. Mas Deus vê a sua fidelidade. Ele não está alheio ao que você vive. E assim como Daniel, ele vai mostrar que é contigo, mesmo que os outros pensem que sua história acabou. Muitas vezes Deus permite que cheguemos até a cova para mostrar àqueles que duvidam de nós que Ele nos sustenta, nos protege e nos exalta. A fidelidade gera livramentos, mas não são livramentos comuns, são sobrenaturais. E no final, aqueles que duvidaram de você serão testemunhas daquilo que Deus fez. Amém, amém e amém. A parte que mais me toca nesse devocional é quando a mensagem nos diz que às vezes nós oramos pela motivação errada, nós pedimos para Deus que Ele satisfaça aquilo que nós achamos que é melhor. Deus tira-nos da cova, mas Deus quer nos livrar dentro da cova. Às vezes Deus permite que nós cheguemos a situações em que nós achamos que é o fim da linha, que não tem mais saída, que não tem mais jeito, para que Ele possa nos mostrar que não é pela força do nosso braço, que é para que nós não nos gloriemos e sim para que nós demos glórias a Ele, porque tudo é por Ele, todas as coisas, todo o sustento, tudo é porque Ele permitiu, não é pela força do nosso braço. Então, acredite que quando você é fiel, quando nós somos fiéis, Deus ele vai dar a provisão. Ele vai nos sustentar, Ele nos sustentou até aqui e Ele não vai deixar de nos sustentar agora. Amém? Vamos orar juntos? Repita comigo essa oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus
E nosso amado e querido Pai, ó Pai, hoje eu te agradeço porque Tu és um Deus fiel e um Deus justo. Obrigada, Pai, por me lembrar que a fidelidade não me livra da cova, mas ela atrai o Teu livramento sobrenatural. Ó Senhor, eu escolho continuar Te servindo, mesmo quando isso custa a minha posição, a minha reputação ou a minha segurança. Me fortalece, Senhor, para não negociar a minha fé, para não esconder a minha devoção e para confiar, Pai, que Tu estás comigo em toda a circunstância, mesmo naquelas mais difíceis, quando parece que não tem saída, Senhor. Fecha a boca dos leões que se levantarem contra mim. Que o Teu nome, Pai, seja glorificado através da minha fidelidade. E que a minha vida, Pai, seja um testemunho vivo do Teu poder. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, nossa semana, que seja linda, abençoada, guiada por Deus. E não esqueça de, antes de sair desse vídeo, também enviar para alguém que você acredita que precisa dessa mensagem. Deus, Ele quer te usar como um canal da mensagem dEle para as pessoas, e essa bênção que você derrama volta ainda maior para sua vida. Amém? E amanhã, se Deus quiser, nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres. Que Deus te abençoe.